Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 5 de junho de 2017, minha gente. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Ô, Marcela Bastos, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, nossos debatedores. E a gente quer ouvir a história que você tem para contar aqui com o Debate 93. Conta pra gente, envie o seu áudio 96803-8319. Conte num lugar tranquilo, sem nenhum barulho. Conta pra gente aqui, qual a história que você tem com o Debate 93? Ô, Marcela, deixa eu mandar um abraço aqui pra Francisco Lina, nossa querida ouvinte Francisco Lina, está lá em Paracambi acompanhando a gente. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Alô, Franciscolina, Deus te abençoe. Então, a Franciscolina gosta de fazer música, JR? Ela gosta de fazer música? Eu não sei, Franciscolina, você canta, minha irmã? Gosta de fazer música, os ouvintes gostam de mandar música. Cadê aquela música? A Cida, olha aí, ó. Olha o debate aí, olha o debate aí, olha o debate aí, olha o debate aí, vamos ouvir. Olha o debate aí, olha o debate aí, olha o debate aí, olha o debate aí, vamos ouvir. Marcela. Eu estou esclarecendo para os pastores que a música, a letra brilhante, a letra é minha. do locutor que foi um trabalho bastante pesado, intenso, para fazer. Olha, demorou o debate aí. Tempo, não, mas as coisas mais simples são mais difíceis, entendeu? Não é isso não. Muitas, que história é essa? Entendeu? E aí os nossos ouvintes maravilhosos estão cantando. Maravilha. Marcela, chama aí Nauri. Gente, eu também tô na 93 FM, na Tijuca, fazendo faxina, volta de cansada, mas feliz porque tem a 93 FM para alegrar o meu dia. Que esses debates da 93 FM, os debatedores são maravilhosos, eles abençoam a nossa vida. E olha, fazer faxina é puxado, é demais, mas Deus nos abençoa. E acompanhando a 93 FM, a gente trabalha feliz da vida. Parabéns, 93 FM. Eu sou a Naurin, sou de São Cristóvão, da Primeira Batista Nova Jerusalém de São Cristóvão. Bem que eu falei que era Nauri, era Nauri. Quer falar, não, é Nauri. Eu falei, não, é Nauri. Não, é Nauri. Nauri, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Deus te abençoe cada vez mais. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Meu querido pastor Luciano Regis, escuta essa, secretária de Educação, Cultura, secretária de Educação, Cultura e Esporte de Seropédica, disse que os professores podem ir dar aulas nas escolas ou a pé ou de jegue. Ela inclusive fez uma pesquisa dizendo o seguinte: tem um monte de jegue baratinho aí na rua. Com R$200 você compra um jegue. Claro que a frase está completamente fora do contexto, depois eu vou explicar, mas ainda que fora do contexto, pelo amor de Deus, pastor Luciano Regis. É um comentário muito infeliz de alguém que, numa posição de Secretaria de Educação, comete a pior das gafes. Foi terrível, de maneira que não tem nem como se justificar. O pastor Fábio Serafim, ela ainda, além de dar uma palavra como essa, ainda fez ali o orçamento, né? Diz que cabe no orçamento. Foi um sarcasmo, né, JR? Eu acredito que com uma profissão, com nenhuma, acho que uma profissão tão séria quanto o professor, não se aplica esse tipo de brincadeira. Acho que
a relação dela com o animal citado aí, talvez, né? Acho que, enfim, é isso aí. Quero ouvir a sua opinião, ouvinte amado, participando com a gente no programa de hoje. Você de Seropédica tá acompanhando a gente aí. Você que é professor, professora, você que é aluno, aluna, trabalha em escola, aí na direção da escola, na área pedagógica, merendeira, segurança. Grande abraço a você acompanhando a gente. Quero ver a sua opinião sobre essa situação local aqui, mas que acaba tendo grandes reflexos na vida cotidiana do nosso povo de Deus. Está acompanhando a gente aqui na 93 FM. O trabalho tirou do homem moderno o direito de ficar doente. Essa é a afirmação de Frederico Azevedo da Costa, professor da USP, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados. Segundo ele, expressar doença como dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar é algo comum, mas que se tornou um erro por vivermos numa sociedade competitiva e cheia de pressões. Vanessa Tanaka, nossa menina da mesa de hoje. Ô, Vanessa, as mulheres em geral, elas trabalham com um monte de coisa, com um monte de dor, conseguem trabalhar, render, produzir, mas dizem que, não sei se é verdade, dizem que os homens, basta que a gripe venha lá e de Seropédica, o cara tá em São Cristóvão, já tá espirrando. É verdade, ô Vanessa? Bom dia. Bom dia. Eu acredito que nós mulheres somos mais fortes pra dor, né? É? Eu acredito. Você tá dizendo com isso que é isso mesmo que eu entendi? Pra dor, né? Porque uma mulher que tem um parto normal, acredito que um homem não tem essa capacidade. Certamente que não. Ouvinte, eu quero ver sua opinião, sua participação no nosso debate 93 de hoje. Você concorda com isso? Já ouviu alguém chamar o outro de preguiçoso e fraco por ter dito que estava doente? Alguns dizem assim, eu tô dodói. Por outro lado, tem gente que inventa doença como desculpa para não trabalhar, para não ir à igreja. Tinha reunião na igreja, tinha um culto na igreja, tinha vigília, tinha evangelista. Você foi, não, tava muito mal, muito mal. Fugir das suas responsabilidades também tem sido uma estratégia que muitas pessoas têm utilizado, dizendo que está doente. A Bíblia sempre nos orienta a viver em equilíbrio. Qual o ponto de equilíbrio nisso tudo, hein, ouvinte? Conta pra mim que eu quero saber a sua opinião. Agora, Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. É o que compartilha uma de nossas ouvintes. Mas é possível que estejamos fazendo dessa liberdade uma desculpa para vivermos a nossa própria vontade? Não estamos nos tornando egoístas espirituais? Qual o peso que temos como cristãos diante da verdade e daqueles que não conhecem essa verdade? O que pode acontecer com alguém que se torna motivo de enfraquecimento espiritual e queda de muitos? Quero ouvir a sua opinião. É agora no Debate 93. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Meu querido pastor Fábio Serafim, da Igreja Onda Dura, quero começar ouvindo a sua opinião e a sua palavra sobre esse assunto, querido. Bom dia, JR, meus amigos aqui da mesa, todos os ouvintes, muito bom estar aqui mais uma vez. Para mim é até bacana poder falar, porque a gente está vindo de uma semana lá da igreja que a gente passou a semana inteira estudando Gálatas. Lemos todos os capítulos, um por dia, conversando via redes sociais, enfim. Gálatas é uma carta, e é importante até para respeito ao ouvinte a gente poder dar essa explicação breve. Gálatas é uma carta que fala, por essência, contra a religiosidade. Paulo está combatendo a religiosidade. Então, quando ele fala da liberdade, né, o versículo diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, ele está falando, somos livres da religião. A religiosidade não cabe, Jesus, Deus, não cabe dentro da religião. Então, eu acredito que a gente sim, JR, precisa nos desconectar de todo o formato pré-moldado religioso, e a base vai ser o evangelho de Jesus sempre. Então, se está combatendo, se está de acordo com o evangelho, se foi o que Cristo falou, independente do modelo aplicável, a gente deve seguir. É claro que existem extremos, e aí a gente vai discutir aqui, conversar sobre isso. Mas, de uma forma geral, o combate à religiosidade é a essência da carta de Gálatas, e eu acredito que Jesus odeia a religiosidade. Olha aí o querido pastor Luciano Regis, do projeto Restaurando Vidas de Nilópolis. O senhor está de acordo, pastor?
Bom dia, amados, bom dia, queridos, amados debatedores, prazer estar aqui mais uma vez, JR, que Deus nos abençoe na manhã desse dia. Conforme a introdução do pastor Fábio, na verdade a carta, a epístola de Gálatas, né, a igreja da Galácia, ela foi escrita porque havia um problema muito sério naquela igreja. Paulo estava alcançando muitos irmãos e o judaísmo, através disso, queria trazer os gentios a cumprir a lei e eles estavam persuadindo algumas pessoas e Paulo entra nisso dizendo, olha, para a liberdade foi que te libertou, e Paulo vem forte nisso dizendo, ó, eu admiro que tão depressa vocês estejam passando para aquilo que Jesus vos libertou. Então, na verdade, a gente pode contextualizar isso para o dia de hoje, no assunto que a gente vai tratar já como tema dessa ouvinte. Na verdade, a carta de Gálatas, ela vai tratar sobre essa confusão que está sendo generalizada. Paulo era o apóstolo enviado aos gentios que estava fazendo uma obra grande, e agora o judaísmo queria trazer esse povo que estava na graça para a lei de volta, e alguns estavam se deixando levar. Esse era o grande problema que a gente vai contextualizar aqui já naquilo que a ouvinte pergunta. Ô, querida Vanessa Tanaka, que é líder de adolescentes da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, muito bom dia. Mais uma vez bem-vinda aqui ao nosso debate 93. Está de acordo com os meninos? Bom dia, pastor. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, com esses pastores aqui abençoados e maravilhosos. Eu acredito que dentro da própria carta de Gálatas a gente encontra algumas respostas para esse próprio tema, né? O versículo 13, ele contribui aqui para a gente falando, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas que tipo de liberdade? Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então, eu acredito que dentro da própria carta ali a gente vai encontrar algumas respostas para esse tema aqui. Pastor Marcelo Gleiser, da Igreja Viva em Pendotiba. Pastor, bom dia, seja bem-vindo. Que pensa o senhor, está de acordo com os companheiros? Bom dia, Jota, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os debatedores. Eu estou completamente de acordo, Jota. Essa questão do legalismo, da obediência à lei exacerbada para a salvação e a questão da graça sempre foi um conflito dentro da igreja, e a gente sempre teve esse ponto, até que momento a lei é válida, em que momento a lei não é mais válida, eu devo obedecer à lei, eu não devo obedecer à lei. O apóstolo Paulo trata disso na igreja da Galácia justamente por causa da questão da salvação, porque como bem falou o pastor Regis, havia essa questão deles quererem voltar para a lei para serem salvos. Então, sempre houve esse conflito. Eu devo obedecer à lei, eu não devo obedecer à lei, eu sou livre da lei, até que ponto eu devo usar a minha liberdade? Eu acho que essa questão ela tem que ficar bem clara, e vai ficar bem clara nesse debate, para que a gente possa entender que a lei está viva nos dias de hoje, e ela é muito útil, como bem disse o Senhor Jesus, a lei é válida até hoje. Quando o nosso ouvinte destaca aqui, mas é possível que estejamos fazendo dessa liberdade uma desculpa para vivermos a nossa própria vontade, e alguns usam até a expressão libertinagem para fazer um contraponto à questão da liberdade em si. Ela trabalha ainda aqui, qual o peso que temos como cristãos diante da verdade daqueles que não conhecem essa verdade, ou seja, que estão conhecendo a partir daquilo que ela vive, daquilo que ela faz, e ao final pergunto, o que pode acontecer com alguém que se torna motivo de enfraquecimento espiritual e queda de muitos? Uma pessoa que se considera livre, uma pessoa que diz, olha, eu não sigo, não tenho esse peso da lei, eu vivo pela graça, o que é correto e adequado, mas parece que utiliza esta liberdade para a prática de alguma coisa que agrada a ela, o que lhe agrada. O que vocês pensam sobre isso? Eu acredito, JR, que ela pergunta aqui, né? Mas é possível que estejamos fazendo? É possível, sim. A gente pode viver a Bíblia em extremos, né? Interpretação bíblica é uma coisa muito séria. Mas qual é a antítese de viver a própria vontade? É viver a vontade de Deus. Então, o Evangelho está pautado na realidade de que eu, uma vez seguidor de Cristo, preciso viver de acordo com a vontade dele. Uma vez que me entreguei a ele, preciso viver a vontade dele, a essência daquilo que ele deseja para mim. Então é possível sim, e a antítese disso é viver o evangelho de Jesus, centrado em Jesus. Há uma questão sobre a lei que a gente precisa deixar claro. Quando a gente fala sobre a lei do Antigo Testamento, a gente costuma dividir a lei do Antigo Testamento em três tópicos: as leis morais, as leis cívicas e as leis ritualísticas. As leis ritualísticas, elas apontavam para Cristo e elas se encerram em Cristo. As leis cívicas são as leis referentes à formação do Estado de Israel e se refere à formação do Estado de Israel, ponto final. Agora, existem as leis morais: não roubar, não matar, não adulterar. E essas leis
no meu modo de entender, elas são válidas até o dia de hoje. A grande diferença é que os judeus pensavam que essas leis levavam à salvação, ou seja, eu obedecia a lei para ser salvo. Quando Jesus vem nos ensinar que eu obedeço a lei não para ser salvo, mas eu obedeço a lei como entendimento que a lei é a vontade de Deus revelada para a minha vida, o caminho de Deus o caminho que Deus quer para a minha vida. Muitas vezes a gente se pergunta o que Deus quer para mim e qual a vontade de Deus para a minha vida. E já está claro, revelado em primeiro lugar na palavra dele. Deus quer que você não roube, Deus quer que você não mate, Deus quer que você não adultere em pensamento, em palavras, em ações. Isso já está claro lá. Então a lei, ela serve como um caminho de santidade para as nossas vidas hoje, não como um caminho de salvação. O grande problema é que algumas pessoas, numa ânsia de falar, eu vivo pela graça, a lei já não tem domínio sobre mim, elas dizem, eu posso viver do jeito que eu quiser porque Deus me perdoa. E acabam indo para a libertinagem. A graça, ela nos liberta do pecado. A graça, ela nos liberta, sim, da maldição do inferno, do cativeiro do diabo. Mas a graça, ela não tira de nós o dever de vivermos uma vida de obediência a Deus. Agora, como eu sei como eu devo viver em obediência a Deus? Simples, eu olho para a lei dele e vejo o que ele quer de mim. É a responsabilidade. Quero pegar essa ponte, JR, se você me permite, do que o pastor Marcelo terminou a fala dele. Eu quero ler um texto do que a gente já está falando aqui, né? E eu já quero trazer a contextualização para os dias de hoje, para que a gente já entre direto no que o ouvinte está falando. Acredito que já está muito bem explicado sobre o livro de Gálatas, falamos aqui, explicamos. O pastor Marcelo trouxe uma explicação muito boa agora. Eu quero dizer Gálatas 5,16 diante, diz assim, digo, porém, andai do Espírito e não haver de cumprir a cobiça da carne. Porque a carne luta contra o Espírito contra a carne, e esses são opostos um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, então não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, iras, facções, dissensões dos partidos, as invejas, as bebediças, as urgias, de coisas semelhantes a estas, contra as quais previno, como já vos preveni antes, que os quais praticam não herdarão o reino de Deus. E é isso que eu quero trazer aqui agora, como já foi linkado aqui. Nós estamos vivendo uma época que, de fato, as pessoas estão usando dessa pseudo-liberdade, porque não é a liberdade cristã, muito menos a apregoada pela palavra de Deus, para viverem as suas vidas como querem viver. Hoje o que falta é respeito, honra, e eu estou falando de ministérios, estamos falando exclusivamente de igreja agora. As pessoas não pagam, me perdoe a expressão que eu vou usar aqui, não pagam mais o preço pela liberdade, porque houve um erro, um engano, pregado até durante um tempo na nossa nação, de que não haveria mais necessidade de se pagar um preço pela liberdade, colocando isso na graça. A graça, como já foi falado pelo reverendo Marcelo Gleiser, ela é maravilhosa porque ela traz uma completude que a lei não podia trazer. No entanto, nós temos as nossas responsabilidades de andar no Espírito, porque se a gente não anda no Espírito, ou seja, se a gente não cumpre a palavra de Deus, que a gente pode estabelecer como lei, se a gente não cumpre os preceitos de Deus, então a gente vai naturalmente satisfazer as concupiscências da carne, que são inimigas do reino e da obra de Deus. Eu acredito que por causa desse combate todo à religiosidade, tem nascido uma nova proposta de religiosidade. Né? Algumas igrejas que dizem que porque você vem para cá, porque aqui você pode, porque você venha, aceite a Jesus e fique como estás. Na verdade, o evangelho é transformação de vida. Então, se a gente está pregando transformação de vida, a gente precisa pregar o evangelho de Cristo Jesus, que transforma, que através da palavra pode transformar a vida do ser humano. E a gente tem visto algumas igrejas pregando que você pode vir, você pode ficar, que não tem problema, que você... Eu trabalho com adolescentes, eu tenho acompanhado isso, tenho muitas vezes sofrido na pele isso, até em relação a você se vestir, a sua maneira de falar, a sua maneira de portar no seu dia a dia, e você vê que muitas vezes você não consegue manter um adolescente determinado tempo dentro da mesma igreja, porque ele olha para o lado, ele vê uma outra igreja que ele pode fazer as coisas, você lá eu tenho liberdade, mas que liberdade é essa? Então acho que está se criando uma nova cultura de religiosidade. Só dizer algo, JR, é uma frase que eu particularmente detesto, quando diz que a igreja é um grande hospital, venham todos do jeito que estão, e a igreja aceita todos. Isso é verdade, absolutamente verdade. O grande problema é que a função de hospital é curar as pessoas.
não é manter as pessoas doentes. Eu não quero ir para o hospital que vai me manter doente e que vai me aceitar doente. E quando as pessoas falam que a igreja é um grande hospital, a igreja muitas vezes se refere a pessoas que estão na igreja há 2, 3, 4 anos e não mudam, e falam, eu sou pecador, mas não tem problema, porque a igreja é um grande hospital. Peraí, a função do hospital é mudar pessoas, a função do hospital é transformar pessoas. Então, JR, não adianta você falar, olha, eu sou pecador, pode vir, eu te abraço, tudo bem, você é pecador, mas você deve entender que há um processo de mudança e transformação que vem após a conversão e que é, desculpe o termo, obrigatório para aqueles que são verdadeiramente cristãos. Perguntar a você o seguinte, considerando aí que a igreja é um grande hospital, a frase que o pastor não gosta, mas citou. Se citou, vou citar também. Muito bem. Em hospital, infelizmente, um hospital tem infecção. E em alguns casos, o doente entra, não está bom, mas ele não está tão ruim quanto ele fica se for contaminado por uma infecção, que às vezes enfim, os problemas que são vários, são de diversos tipos. Existe a possibilidade de uma pessoa, considerando a igreja como hospital, sofrer algum tipo também de infecção na igreja, ou seja, ela entrou, ela não estava bem, entendeu? Mas ela piorou? Com certeza. É? Com certeza, a própria palavra de Deus diz que dentro da igreja existe o joio, existe o trigo, e está misturado. Então, se você pode entrar, e dependendo muito de como a pessoa vier, ela vai ser influenciada ali dentro. E se ela for influenciada de uma porque a gente acha que dentro da igreja só tem gente boazinha, né? Só tem uns coleguinhas bonzinhos que vão te fazer bem. Mas, infelizmente, como a igreja é um grande hospital, é um lugar de cura, tem pessoas ali que também estão para ser curadas. Então você pode sentar às vezes do lado de uma pessoa que também está precisando de cura, vai juntar com essa pessoa e vai criar a ala dos desesperados ali. Eu acredito muito, JR, da fonte, da essência, daquilo que se fala, daquilo que se vive. Pode ser que essa fonte esteja com água suja. Entendi. E aí quem tiver lá vai se sujar mesmo. Deixa eu ver se eu entendi. Existe um padrão que é a Bíblia, que ela é que nos rege. Então, se considerarmos que o remédio é a palavra do Senhor, Deus, pela sua graça, é o médico dos médicos, no Senhor é o médico, ele vem e nos trata e nos mostra e nos assiste, nos encoraja, nos levanta, enfim, a palavra dele torna-se pra gente o remédio. O padrão é a palavra do Senhor. Às vezes você pode estar perto de alguém que pode estar na mesma igreja, enfim, aparentemente na mesma fé, mas a pessoa está contaminada e ela é capaz de contaminar outros. Isso. Então eu não fico assim, não, é da igreja, tá tudo bem. Pera um minutinho, é da igreja, muito bom, mas tá na palavra, não basta estar dentro da igreja. E aqui vai um alerta para as irmãzinhas, para os irmãozinhos, pessoas muito abençoadas e de alguma forma ingênuas, que acabam acreditando demais no ser humano, que continua, a Bíblia continua dizendo, maldito é o homem que confia no homem. A nossa confiança não está no homem, está no Senhor. E o Senhor nos mostra na sua palavra como nós devemos agir. Então é possível que alguém seja contaminado dentro do próprio ambiente eclesiástico, ainda que não se viva a igreja na sua essência, porque é joio, está no meio do trigo, mas é joio, então não está vivendo a igreja no seu sentido mais profundo, está vivendo aquela superficialidade. Então cuidado, que muitas vezes com a aparência de ser o grupo da igreja, as pessoas acabam tendo atividades que são contrárias à vontade do Senhor da igreja. Isso pode acontecer num passeio, numa saída, no retiro, no acampamento, numa reunião, até numa reunião em casa, pode aparecer ali um miserável, uma irmã, não é? É ou não é? Bom, tá aí, a palavra. Então, exatamente isso, até. Acho que você trouxe um exemplo maravilhoso. Até brinquei aqui em off, né? Assim como no hospital, que é um ambiente propício para as pessoas automaticamente se tratarem e serem curadas, a princípio era para ser assim, mas entram vírus, às vezes violentíssimos, que causam septicemia, infecções generalizadas que vão matando as pessoas. Eu acho que com o advento da mídia hoje, né, tanto as mídias sociais, sobretudo as mídias sociais, grupos de Zap, Facebook, pesquisas em geral, eu acho que essas infecções, elas se ampliaram e estão devastando muitos crentes que deveriam ser sadios. Por quê? Porque elas distorcem
as palavras que saem do altar por grupos, elas distorcem as palavras sagradas por Google, elas distorcem as verdades santas e sagradas de Cristo, criando grupos, e com essa forma vão criando forças, muitas vezes dentro da igreja. Às vezes o pastor da igreja, que é quem está sendo direcionado por Deus, ao anjo da igreja escreve, diz o Senhor. Então a responsabilidade é do pastor. Enquanto o pastor está pregando na igreja, por baixo já está os telefonezinhos passando mensagem, discordando, montando texto. Então esse é um tipo de infecção terrível na igreja. Um adendo, pastor. E se o pastor estiver pregando alguma coisa fora da Bíblia, ele perde a autoridade. A autoridade pastoral não é dada por alguém que deu a ele autoridade. A autoridade do pastor está no momento em que ele prega a palavra de Deus. Se ele começar a pregar baboseira, coisa que ele inventou, coisa que ele criou, mas não tem sustentação na Bíblia, exatamente, ele perde essa autoridade. Colossenses, capítulo 2, versículo 8 diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. O que está sendo pregado? O que está sendo falado? Como é que a gente tem se comportado em relação àquilo que a gente ouve? A gente tem questionado ou a gente aceita tudo que vem pra gente? O nosso pastor na nossa igreja, ele nos ensina muito isso. Quando eu falar aqui, o crente sábio, ele vai atrás da Bíblia, vai pesquisar o que está sendo falado. É porque a gente está vivendo um evangelho muito fácil, muito fast food. Vem, vamos lá, vamos aceitar tudo que está vindo. Será? Muito bem, minha gente. Este é um tema que está no coração e na cabeça de todos nós. Não vamos nos acostumar com aquilo que contraria a palavra de Deus. Liberdade é uma coisa, libertinagem outra completamente diferente. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Olha, minha gente, a secretária de Educação, Cultura e Esporte de Seropédica disse que os professores podem ir nas aulas a pé ou de jegue. E ela chegou a afirmar, a frase é dela, aspas, aqui, tem um monte de jegue baratinho aí na rua. Com duzentão é a expressão minha, você compra um jegue. A frase de Sônia Oliveira de Souza, que é também a primeira-dama do município, foi uma resposta às reclamações dos professores da rede municipal sobre a carência de transportes para levá-los às escolas. Na reunião com as diretoras, Sônia ainda disse que o fato das escolas serem longe não era problema dela, porque quando fizeram o concurso, eles sabiam. Em nota da prefeitura, a secretária se desculpou pelo ocorrido e explicou o contexto em que as declarações foram dadas. Segundo ela, os professores recebem ajuda de custo para o transporte e havia casos de professores ocupando indevidamente o espaço dos alunos em ônibus escolares. Esse é o contexto, tá aí a frase dela, já devidamente explicada. Perguntamos, aprendemos com a Bíblia que a resposta branda desvia o furor. Você já passou por situações em que uma palavra dita de forma errada causou um problema ainda maior? Você é alguém que fere com as palavras, como nos tornamos reflexos de Cristo, dando palavras que promovem vida na vida de outras pessoas? Você participa conosco aqui também pelo nosso Facebook da 93 FM, tem um post lá, você vai conhecer a Vanessa Tanaka, vai conhecer o pastor Luciano Regis, vai conhecer o pastor Fábio Serafim, também vai me conhecer, eu tô ao lado dessas feras nessa foto aqui. Você participa conosco pelo WhatsApp 968038319, 968038319. Quem quer começar a falar sobre esse assunto? Eu posso falar? Tá falado. Vanessa. Não, porque a gente que é mulher, né? A gente às vezes fala mais do que eu já tomando a postura aqui de falar na frente. A gente às vezes se atrapalha porque a gente às vezes quer falar antes do pensamento. E eu trabalho com famílias e fiz uma especialização em terapia de família. Eu não precisava fazer esse curso para aprender que a boca fala o que o coração tá cheio, mas a gente trabalha com muitas famílias e vê que muito lixo emocional, a pessoa às vezes está com tanto lixo emocional guardado dentro do coração dela, que a única coisa que ela tem para oferecer, para falar, é lixo, é ódio, é rancor.
Então a gente é reflexo daquilo que a gente vive, a gente é reflexo daquilo que a gente traz na nossa história. Eu vejo isso no dia a dia dos adolescentes. Adolescentes, às vezes, com ódio no coração, que não perdoam, que tem um gêniozinho forte, e quando você vai conversar com essa pessoa, vai dar um abraço nele, a única coisa que ele precisa é de amor. Então, eu acho que nesse caso, JR, uma coisa que a gente precisa chamar a atenção: o Brasil vive a pior crise de todos os tempos. A pior. Hoje, nenhum, ou quase todos, né, políticos não têm mais autoridade sobre a nação. Não há como nenhum tipo de político dizer: eu consigo fazer a coisa certa, porque estão completamente descredibilizados. A secretária de Educação, que é um cargo eletivo, não é um cargo concursado, ela deveria pensar 2 vezes em falar com aqueles que de fato são profissionais que conquistaram. No entanto, o que ela esqueceu nessa triste fala dela, e que também tem a ver com a gente, que é envolvido todos os dias por situações difíceis, falas, acho que aqui estamos nós todos de acordo com uma coisa: nós somos as pessoas mais vulneráveis pelo que falamos, porque nós falamos o tempo inteiro, raciocínio rápido o tempo inteiro. Quando você está no altar, você fala rápido o tempo inteiro, porque os raciocínios vão vindo muito rápido, então a gente interage muito rápido com as pessoas, então naturalmente nós vamos errar, naturalmente nós vamos, sem querer, nós vamos ferir pessoas com palavras com a intenção de curá-las. Nós aqui somos, ao meu ver, catedráticos em errar através das palavras sem querer errar. No entanto, o grande erro aqui é esquecer que salário de professor está atrasado, as contas estão atrasadas, estão mal remunerados, eles dão aulas em salas de aulas que estão destruídas, apanham de alunos hoje, então é uma situação muito difícil, e nesse sentido a palavra foi errada, como nós damos também, porque deixou de se ver um contexto em geral. Olha aqui um ouvinte dizendo aqui no nosso WhatsApp: creio que essa professora quis dizer que não há motivo para deixar de ir dar aulas. Entendeu? É isso que ela quis. Foi exatamente isso, mas usou as piores ela palavras, usou uma expressão né? muito forte. Eu acredito que quem tem o direito da palavra tem o peso da palavra, porque o que você fala pode se voltar contra você. O pastor citou aqui o caos que a gente está no Brasil hoje, e muito dele porque pessoas falaram coisas e essas coisas que eles falaram se voltaram contra eles. Eu acho que quem tem essa autoridade, enfim, eu penso que a gente é emotivo. O texto bíblico logo fala, cara, seja pronto a ouvir, seja tardio a falar, pensa no que você vai falar. A gente é muito emotivo, fala as coisas de bate-pronto. Eu acredito que com a repercussão ela tenha até se arrependido, e se tem algum professor ou professora aqui de seropédica que entenda que não é esse o caso. Acho que até seria bacana, muito legal, se alguém se manifestasse aí nas redes sociais da rádio, algum professor ou professora. Acredito que estão magoados, tristes, mas sabem que essa profissão é das mais dignas da face da terra, da história da humanidade. Na verdade, Jota, eu penso até de um modo um pouco diferente. Eu acho que não foi uma questão apenas de erro de palavra. Para mim, essa é a típica frase de alguém que não anda a pé, a típica frase de alguém que não anda de jegue, é a típica frase de alguém que anda de carro com motorista particular, ar-condicionado, e não dá a mínima para quem anda a pé ou quem anda de jegue, não dá a mínima para quem está ralando ou quem está suando. Não à toa é a primeira-dama, eu não sei qual é o padrão da primeira-dama de Soropédica, mas essa frase, para mim, é a frase de alguém que está no auge, por cima de tudo, e olha para baixo, desprezando quem está embaixo. Então, se ela estivesse na mesma situação dos professores, mesmo que no edital lá do concurso tivesse claro, olha, as escolas são longe, a responsabilidade do professor, se ela tivesse o mínimo de atenção, o mínimo de compaixão, ou tivesse na mesma situação, tivesse que andar a pé, tivesse que andar de jegue, tivesse que andar de ônibus, ela iria se preocupar. Mas como provavelmente ela anda de carro com motorista particular, de ar-condicionado, ela não dá a mínima para quem anda a pé, incluindo os professores. Bom, nós temos aqui pelo menos 2 linhas, uma que acentua a frase dela e traz aqui essas perspectivas do distanciamento dela da realidade das pessoas do seu município, da realidade que eles enfrentam lá. A outra linha na hipótese aqui, na tentativa de tentar de alguma forma não justificar, mas dizer, olha, isso pode acontecer com qualquer um que fala o tempo inteiro, que está exposto, ou que fala às vezes apressadamente, de maneira acelerada, né? Mas de uma forma ou de outra é um estrago violentíssimo, não é? Porque de uma forma bastante dura ela traz uma palavra, por exemplo,
Um ouvinte nosso aqui diz aqui no Facebook, JR, eu tenho me policiado quanto ao falar. E às vezes eu falo sem pensar, mas creio que Deus tem trabalhado em mim. Amém, né, minha irmã? É porque é uma batalha mesmo, né? Porque a pessoa que tem a responsabilidade de dar uma entrevista, a pessoa tem a responsabilidade de trazer uma palavra, dar uma aula, enfim, falar o tempo inteiro, ela está muito mais exposta do que aquela pessoa que fica em silêncio, né? Do diabo, né? Mas eu acredito que de repente ela não estava num bom dia, ou então ela saiu de casa e deixou lá, esqueceu o feijão lá em cima do fogão, mas ela totalmente equivocada, magoou os professores e, de certa forma, a palavra lançada, a própria palavra de Deus diz isso, ela não volta mais. E para consertar algo que já foi dito, aí fica muito difícil. A gente tentar consertar algo que a gente falou com outra palavra, a gente tentar acertar de alguma maneira. Você, não foi bem isso que eu falei, já está falado. Parece que o ideal, em casos assim, no caso dela, né, por exemplo, é convocar a imprensa e dizer, olha, eu fiz uma bobagem. Pedir perdão, né? Me perdoe, eu realmente, eu não quis dizer, não, eu disse isso, mas eu disse de maneira errada, porque a gente tem uma mania, a gente quer fazer um arrumadinho, isso, entendeu? A gente vai arrumando, né? A pessoa ofende a outra, em vez de ir lá e pedir perdão, ela leva um presente. Exato. Quer comprar outra? Não é presente que precisa de reconhecimento. Olha, me perdoa pelo que eu fiz. Isso não é fácil. É o que falta nessa nação, né? Perdão. Se a maioria dos políticos que estão sendo pegos, em vez de ficar brigando com os delatores, pedissem perdão à nação, a Bíblia diz que alcança o favor, né, cara? O problema é que as pessoas não reconhecem, tentam fazer emendas e sai pior que o soneto. O perdão, ele organiza as nossas emoções, né? Eu já vivi algumas situações na minha vida em relação ao perdão, de liberar perdão e ter que pedir perdão também. E quando você chega para pedir perdão, por mais que a palavra não volte atrás, mas você, de certa forma, organiza o outro também. Você, de certa forma, recebe do outro graça também. E vocês acham que, pastor Fábio, vocês acham que quando uma pessoa comete um equívoco desse em público, certo? Ela está aqui. Em outros casos, né? O nosso ouvinte está aqui, foi numa reunião na igreja, no trabalho, acabou que na frente de outras pessoas falou alguma coisa que ofendeu. Não é que negócio, se eu ofendi alguém na conversa. Ofendeu. Se ofendi, ofendeu ou não ofendeu? É ou não é? Assumir, né? Tem que assumir. A pessoa precisa. A pergunta é, se for em público, deve pedir perdão também em público ou pode ser no particular e depende de cada um, depende de cada instância, circunstância, e aí? Então, a maioria das pessoas que tem uma má índole quando fazem isso, pede a desculpa em off, manda né? Nota. Pede a desculpa em box. Mas se há caráter, se há hombridade, é em público. Eu sou jornalista por formação, eu sei o poder da comunicação. Inclusive, imagino que ela deve estar passando agora, porque notícias como essa correm nas redes sociais, as pessoas se revoltam e, se bobear, ela está com medo de sair de casa. Mas eu acredito que precisa ser em público para que o mal seja reparado. O estrago vai ficar durante um tempo, isso é um fato, mas, enfim, as pessoas acabam esquecendo e a coisa vai passar. JR, eu tenho uma lei. O que se faz pessoalmente, se resolve pessoalmente. O que se faz em público, se resolve em público. Então, se você tratou com uma pessoa pessoalmente e errou com a pessoa cara a cara, resolve cara a cara só você e ela. Se foi publicamente o erro, então você resolve publicamente o erro. Mesmo que tenha que pedir desculpas para o Brasil inteiro. Até porque outras pessoas estão envolvidas e essas outras pessoas, elas precisam de uma satisfação Uma também. professora acompanhando a gente diz, eu entendo o que ela quis dizer. Eu fiz concurso para várias prefeituras e acabei passando para uma muito longe da minha casa. Eu nem fui me apresentar, acontece muito isso. Diz aqui a nossa ouvinte, que relata um pouco dessa realidade que nós observamos aqui, onde exatamente isso também aconteceu. De alguma forma traz uma justificativa, né? Pelo menos uma tentativa de outra aqui, o ouvinte dizendo, a primeira dama soltou uma nota ou foi uma resposta de bate pronto. A primeira foi do jegue, foi a resposta.
depois que veio a nota, né? O pessoal que vende jegue deve ter ficado animado. Não é? Alguém ficou animado com essa valor história. até subiu, né? Não é? Porque ela falou assim, ó, 200 era antes da frase, né? Enfim, de alguma forma isso está acontecendo. São 11h41 no Rio. Cada um de nós que faz uso da palavra, seja em público, para grandes públicos ou para pequenos públicos, todos nós devemos cuidar. Às vezes é no almoço da família, aquele almoço de domingo, o macarrão estava meio frio, o arroz estava meio assim, comunhão, o frango não estava bom naquele tamanho. Às vezes magoa, não é isso? Saber. E a pessoa vai lá e diz, mas esse arroz, hein, esse frango e tal, não sei o quê, ou uma palavra, às vezes uma besteirinha que a pessoa acha que o outro tem que ouvir o que ele acha que tem que dizer. Que Deus nos ajude, todos nós. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. O trabalho tirou o direito do homem moderno de ficar doente, diz aqui, minha gente. Essa é uma afirmação. Como é rádio, eu vou contar. A afirmação é do Frederico Azevedo da Costa Pinto, professor da USP, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados. Segundo ele, expressar doença como dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar é o comum, mas que se tornou um erro por vivermos numa sociedade competitiva e cheia de pressões. Você concorda com ele? Já ouviu alguém chamar o outro de preguiçoso e fraco por ter dito que estava doente? Por outro lado, tem gente que inventa a doença como desculpa para não trabalhar, não ir à igreja e fugir das suas responsabilidades. A Bíblia sempre nos orienta a viver em equilíbrio. Qual o ponto de equilíbrio nisso tudo? Nós perguntamos aos nossos ouvintes, ouvindo inicialmente os nossos queridos debatedores. Vamos lá. Ficou todo mundo parado, ninguém falou nada, vai seguir, eu. Pastor. Assim, eu acho que existe um problema nesse aspecto. Infelizmente, o ser humano, ele se perdeu muito nessa questão e, de fato, as pessoas mentem, né? Mentem muito. A única expressão que me chama a atenção, homem moderno. Se homem moderno é estranho, né? Mas vamos lá. Eu entendo que homem moderno... Moderno é o homem atual. Eu sei, mas quer dizer. É meio estranho isso, né? Mas... é estranho, pastor. Homem moderno remete a algumas coisas. Vamos deixar pra lá. Eu acho o seguinte, que o homem, literalmente, ele não aguenta as dores que uma mulher aguenta. Isso é o fato, já foi falado aqui. No entanto, e aí não é um preceito só de homem, mas do ser humano, né? Porque o pecado é inerente ao ser humano, infelizmente, ele mente. Eu já tive pessoas, funcionários, que enterraram mãe com mãe viva, cara, para faltar trabalho. Então, assim, coisas das mais loucas a gente passa. Então, infelizmente, as pessoas mentem mesmo para não ir trabalhar. Isso é o mal do ser humano. Acredito que tem dois extremos dessa alegação. E aqui até fazendo menção aqui do homem moderno. A modernidade obriga, e isso é a coisa que a gente mais vê, o camarada que passa a vida inteira trabalhando de manhã até tarde da noite, não vê seus filhos, chega no fim da vida, ele não tem o amor dos filhos, porque ele trocou os filhos pelo trabalho e ele morre sozinho. Então, a vida profissional nesse tempo exige demais e nos condiciona a se transformar em máquina. Isso é um ponto. Isso é uma coisa mais comum, a gente lida nos nossos gabinetes com pessoas assim, isso é a coisa mais comum da vida. Mas existe realmente o outro caso do camarada ou da camarada que prefere viver a vida à la vontade, do seu próprio estilo de viver. E é curioso porque essas pessoas que dão desculpa no trabalho, saem da faculdade, daqui a pouco estão fazendo 28 anos e não tem uma profissão, não tem uma vida estruturada, não tem o que oferecer, não tem como... Enfim, estão perdidos na vida. Isso é a coisa que a gente mais vê. Então, talvez a grande solução e a saída para isso seria, meu filho, em um tempo tão difícil como a gente está, vamos trabalhar, vamos querer correr atrás, vamos estudar. Temos jovens aí que estão ouvindo a gente, temos adolescentes, você que de repente já está na meia idade,
vamos correr atrás, aproveitar as oportunidades num momento tão difícil. Ouvinte aqui dizendo que o pastor Luciano foi machista. Qual é o problema do homem moderno? Mas depois o senhor responde. Ele quis dizer, ele vai soltar uma nota. Vai soltar uma nota para explicar. Eu vou ser porta-voz aqui do pastor Luciano, que é um companheiro. Eu acho que ele quis comparar o homem moderno como metrosexual, alguma coisa desse tipo. Entendeu? E como ele é um homem nascido e criado nas lutas da Baixada, ele não tem essa história de metrosexual, não. Mas, Jota... É isso, pastor? Quase isso. Mas, Jota, a Bíblia, ela incentiva o trabalho. Provérbios tem várias passagens sobre o trabalho. Vai ter com a formiga. Exato, preguiçoso, entendeu? Mas a Bíblia também incentiva o descanso. A Bíblia diz que deve ter um dia para o homem obrigatoriamente descansar, e a gente vê muita gente hoje que não quer descansar. Quer trabalhar o tempo todo, não quer parar um tempo para parar e olhar para Deus, parar e olhar para a sua vida, parar e ter um tempo de alegria. Sabe que a ideia do sábado no judaísmo, a palavra sabá, ela não significa especificamente o dia de sábado. Ela significa um tempo onde você para Deus e para a sua alegria e descanso. Então envolve várias coisas. Envolve você olhar para Deus, envolve você olhar para a sua vida, envolve você descansar, envolve um tempo de alegria para si mesmo. Então muitas vezes acontece o contrário hoje em dia. A pessoa trabalha tanto, tão envolvida com dinheiro, quero dinheiro, preciso de dinheiro, tem necessidade de dinheiro, que a pessoa esquece que tem que ter um dia separado para Deus, para si mesmo, para ela se alegrar, para ela se divertir, para ela descansar. Deixa eu só explicar aqui o homem moderno. Quando eu falei homem moderno, é porque para mim homem é homem, não importa os tempos, entendeu? E a gente vive hoje de desculpas, entendeu? É claro que como o reverendo quis me defender, eu não vou, né, pelo amor de Deus. Mas é isso que eu quero dizer, não tem nada de... Na verdade tem tudo de machismo, porque o homem tem que ser macho. O homem tem que sustentar a família, tem que ter palavra, tem que trabalhar, ele tem que ser o que Deus criou ele para ser. Homem é homem, não importa o tempo. Ponto final. Então, eu acredito que essa ocupação do mundo moderno, vamos dizer assim, né? Não só o homem, mas a mulher moderna também, né? Essa ocupação, ela tem sido levada até para dentro dos ministérios, Sem né? dúvida. Pastores aqui, a gente está com uma mesa com pastores que se ocupam, a correria da igreja, tanta ocupação, atende membro daqui, atende membro dali, tem que pregar, e isso tem tirado o nosso tempo com Deus, o nosso tempo principalmente com a nossa família. Isso tem destruído lares, a correria do dia a dia tem, eu recebo muitos adolescentes que muitas vezes, outro dia eu conversei com uma mocinha, ela falou assim, tia, conversa com a minha mãe. Eu falei, o que houve? O que está acontecendo com sua mãe? Eu falei assim, minha mãe não conversa comigo. Aí eu fui conversar com a mãe da menina. Eu falei, o que houve? Não sei o quê. Ela, não, ela tá inventando história. Quando eu voltei para conversar com a menina falou assim para mim, é que minha mãe fica no telefone, no WhatsApp o dia inteiro. Não era a filha que ficava no WhatsApp, não, era a mãe. Então, assim, a gente está vivendo isso dentro da igreja. Essa correria, a gente está vendo as famílias se perdendo por causa desse transtorno. Tem que ganhar dinheiro, tem que pagar conta, crise financeira, não sei o quê. E as famílias estão cada vez mais ficando afastadas um do outro. Chega para dentro de casa, ninguém tem tempo para ninguém sabe mais se comunicar, ninguém sabe mais falar. E essa falta de tempo, ela está destruindo os nossos lares. E infelizmente nós, como líderes e pastores, nem a gente tem tido tempo de qualidade para tratar isso. Olha aqui o ouvinte dizendo, JR, vou até ler baixinho, eu não gosto, entendeu? JR, meu marido é médico de uma empresa, um funcionário se apresentou para ele, JR, prostrado, sabe? Prostrado. No dia seguinte, estava um dia bonito, ensolarado. Aí conta ela que meu marido foi caminhar na praia, né? Adivinha quem que ele encontrou lá? Ouvinte. Não crê em milagre, não, ouvinte? Milagre? Ouvinte, só pode ter sido isso. Será que foi a armação? Pelo amor de Deus, minha gente. Outros ouvintes aqui opinando, dizendo, JR, olha, de fato essa é a nossa realidade. Homem moderno, mas nesse sentido aí abrange homem e mulher, ser humano, são seres humanos dos dias atuais. O ouvinte
que perguntou pro pastor se ele estava sendo machista, disse, é isso aí, o pastor mandou bem, metrosexual, parabenizou o Marcelo. E disse pro pastor Luciano, pede o pastor Luciano ficar calmo, já falei, tô falando aqui pra você. Você vê que o meu tom de voz vai indicando, gente, eu vou mudando pra ficar calminho e tal. Olha aqui, mas tem gente junto com o senhor, olha, pastor foi fantástico falando sobre ser homem. Agora em qualquer tempo, ó, o tom de voz. Olha aí, infelizmente estamos em tempos estranhos, onde estão acabando com a masculinidade, diz aqui um ouvinte trazendo aqui a sua opinião, concordando com o pastor Luciano sobre esse tópico que aí está, não é? Olha aí, isso, essa é uma palavra que está sendo dada aqui, ó, a pastora, a expressão correta. Tem gente dando aula de francês aqui, a volonté. Olha, pastor Fábio, sobrou pro senhor também, hein? Pegou pra mim, hein? Eu quero avisar os demais, não fiquem rindo não, daqui a pouco só pra vocês também, hein? Esse é um público qualificado. É engraçado, pastor Fábio, eu sempre entendi que a expressão era a mesma, a la volonté. A la volonté. Muito obrigado. Deve ser de algum lugar da França, a la volonté. Deve ser de algum lugar no sul. O meu sotaque, no sul da França. Mas a Marcela Bastos, que naturalmente está anotando aqui, vai resolver esse assunto para nós agora. A explicação que eu quero é simples. Qual a diferença de a la volonté e a volonté? E a volonté tem um acento lá, ok? Pegou agora. Vai lá, Marcela. Tem 1 minuto para resolver isso. Porque demora não, hein? Demora não, que nós temos que dar a resposta aqui, ouvinte. Porque afinal de contas nós temos que falar sobre esse assunto no almoço hoje. Hoje eu vou comer a la volonté ou a volonté. Não é que tem ali a diferença entre uma coisa e outra. Bom, aqui outros ouvintes dizendo o seguinte, olha, meu marido podia ser machista. Ué, filha. Bom. Não, tá aí. Ela falou só até aí. Se eu entendi bem, ela só falou. O pastor, o que eu li. De Davi a Salomão é o mesmo que eu dou. Quando Davi chama Salomão porque vai assumir o reino, ele diz, seja homem. E a gente tem vivido uma geração, eu que trabalho com adolescentes, eu tenho acompanhado o iniciozinho dessa transformação, tia, né? Não vou deixar passar, não. A tia, né? E a gente vê hoje muitos meninos surgindo novos termos para homem. Né? Tipo, não, ele é educado, ele é um menino muito diferente, e a gente começa a ouvir novos termos para homem, e aí a gente tenta encaminhar eles para falar assim, não, vamos, como o pastor disse aqui, não é um machismo, mas a gente instruir esses meninos a serem homens, né? A própria palavra de Deus diz, quando eu era menino eu fazia coisa de menino, agora que sou homem, isso aí. Eu faço coisas de homem. E a gente vê alguns menininhos tomando atitudes que não são de menininhos. Até mesmo porque se ele for homem agora, quando chegar na tenra idade, que é a hora de trabalhar, exatamente, que é a hora de se esforçar, ele vai ter esses conceitos. Exatamente, se isso estiver apurado, né? Pelo que eu entendi, então o homem que dá desculpa que não vai trabalhar era esse aí que quando adolescente era educado. Possivelmente, né? É isso, estou tentando entender aqui as conexões. Eu acredito que a gente é fruto do meio, então muitas famílias hoje, pela destruição dos lares, a gente tem visto uma formação de novos tipos de homens, sim. Né? O menino que é criado com a avó, fica o dia inteiro com a avó. Não estou falando que seja o caso de todos, tá? Estou falando que existe. Menino que é criado com a avó, menino que só é criado com a mãe, ou as novas famílias que estão se formando, que a gente sabe que existe, que não são as famílias do padrão cristão, mas a gente sabe que existe. E aí a gente vê um novo tipo de homem surgindo no mercado. Vanessa, mas a avó não tem nada com isso, não. Não. Não, porque o menino, às vezes, não pode, não é avó, né? Não. Tem vó e vó, não é isso? As vozinhas, elas são amiguinhas. Ouvinte dizendo, concordo com o pastor Luciano, os homens modernos estão muito almofadinhas. O que é isso, pastor Marcelo Gleiser? Almofadinha. É uma expressão para qualificar o homem que é muito sensível, almofadinha, chora à toa, todo delicadinho. Todo melindroso. Almofadinha é isso? Ou seja, é o tipo almofadinha é isso? É o tipo pastor Fábio, é isso mesmo? É um termo que é utilizado hoje, é um homem... Sim, Sim, mas o significado é esse? Sim. Almofadinha? Eu sempre achei que almofadinha foi uns caras um pouco mais riquinhos.
Mudou um pouco, né, JR? Mudou um pouco. Esse era o almofada. Contextualizou. Esse era o almofada. O novo agora é o almofadinha. Contextualizou. Creio que as mulheres, continua ouvinte, ainda preferem homens que se cuidam, mas nada exacerbado. E ela cita algumas questões. Eu vou pedir o cuidado de vocês nas reações. Por favor. Depilação, sobrancelha, diz aqui o ouvinte, eu acho isso muito estranho, é a minha opinião, conta ela. Acho que tem a questão do lendo aqui a opinião asseio, dela. né? Do homem ser arrumadinho, de limpeza, né? Porque tem homem também que é o extremo, né? A gente tem uns adolescentes lá na igreja que parece que o demônio tá morando dentro do tênis do menino porque sai um cheiro de enxofre. Então, assim, foi pra um lado, eu não vou fugir do assunto não, mas quando eu falei de ser homem, eu não pensei nisso não, gente. Eu pensei no cara da responsabilidade, que ele tem que chamar a atenção pra ele. Mas vamos lá, eu acho que as coisas têm que ser com moderação. O cara não pode andar de qualquer maneira, ele tem que andar cheiroso. Não tem problema nenhum com depilação, não tem problema. Tem um menino aqui assistindo aqui o nosso debate, que é muito bem-vindo, de cabelo verde. Não há problema nenhum com isso. A igreja está aceitando gente porque está chegando, é um novo tempo, com tatuagem, com piercing, com tudo. Não é disso que eu estou falando. Não estou falando da embalagem exterior. O que eu estou falando é da atitude interior de alguém que a sociedade espera uma atitude. Então é disso que eu estou falando. Olha, entendeu? Tem uma informação aqui que depois vou pedir para Marcela apurar. Hoje ainda. Tem muito tempo até as 12. Cristiano Ronaldo não gostou das palavras do pastor Luciano Reis. Eu sempre desconfiei. Entendeu? Dizendo que os advogados vão procurar o senhor. Vai ser processado, hein? O Cristiano Ronaldo, para não ter dúvida, é Luciano Regis. Para não ter dúvida de quem é que falou isso aí. Né? Bom, tá aqui, ó, essa expressão, olha como tem gente, viu? Ih, gente chamando homem de lerdo, pelo amor de Deus. Essa expressão de metrosexual não é boa, diz aqui o ouvinte, entendeu? Pelo fato do homem fazer sobrancelha, se depilar, nada contra, acho até legal o homem se cuidar, diz aqui uma ouvinte, trazendo aqui a opinião dela sobre esse assunto. Eu acho que mulher gosta de homem arrumadinho, né? Cheiroso, bem cuidado. Almofadinha não. É um conceito amplo. Se é almofadinha, isso mesmo. Conceito amplo, acho que é assunto para um próximo debate. Mas eu acredito muito que, sendo almofadinha ou não, se ele tiver um caráter e uma boa índole, voltando aqui um pouquinho pro tema, que for um camarada que gosta de estudar, que gosta de trabalhar, que quer se envolver com essas coisas, eu acho que tá valendo. Olha aqui o ouvinte dizendo, o homem com mais dinheiro é playboyzinho, diz aqui a nossa ouvinte. Mauricinho, tem a Patricinha. Tem Patricinha também. Aqui o ouvinte dizendo o seguinte, olha só, meu Deus do céu, cadê? Tem homem pior que mulher. Como assim? Que sentido? Tem. Homens são cheios de mimimi. Tem, é verdade. Pastor, a gente tá vendo uma geração surgindo aí preocupante. Tá complicadinho. Olha que progressiva no cabelo. Isso, pastor, já foge isso um aí é moda. Ouvinte dizendo, eu faço progressiva no cabelo do meu marido. Ele pede sempre. Tem alguns homens que fazem regressiva. Vários homens estão fazendo a regressiva. Aqui na mesa tem. Eu quero fazer progressiva, posso? Não pode, o senhor já está na hora da regressiva. Meu Deus do céu. Então é isso aí, minha gente. Ih, começou. Agora começou. Agora nós vamos até amanhã. Eu já vi homens que pintam unha com cores. Tá aqui o ouvinte dizendo. Bom, as denúncias surgem, meus queridos, né? E muita gente traz aqui a sua opinião sobre esse assunto. O assunto era preguiçoso. Eu tentei. Entendeu? O assunto era preguiçoso. Vocês me tiraram do tema. Mas é claro que está no sentido mais amplo, ele está ali dentro dessa perspectiva também. Vamos agora à nossa aula de francês. Eu quero afirmar antes de ouvir que eu tenho outras dúvidas. Essa era só uma. Vou fazer agora, na sequência. No francês Vai a lá. gente só fica nessa Tá indo bem. dúvida que já Vamos lá. estava A la volonté, como o pastor Fábio disse, eu também achei que fosse, ou a volonté? Acabou se tornando uma interferência linguística nossa, do brasileiro, que começou colocando Deve ter começado em Madrid, né? Alá. Né? Porque o espanhol não é isso? Acho que pela maneira como a gente ouve, a gente acabou colocando a la volonté. Mas a verdade é que é a volonté mesmo. A volonté. Que é a vontade. A volonté. Em francês. Como é que fala mesmo, Marcela? A volonté. A volonté. Eu acho que tem um acento aí, não tem não? Fechado. É? Volonté?
Vão estar achando que tudo em francês é assim agora. Tudo em francês só posso terminar com E. Tudo é com E, hein? Marcela que é especialista em espanhol, inglês e português, entendeu? Eu fico implicando aqui. Professora de francês, ela não me atendeu nada. Sua avó não te atendeu? Eu sabia agora, hein? Ela não te atendeu porque será, né? Ela sabe por quê? Porque ela está agora descansando, ela está volontaire em casa. Muito bem, muito obrigado, Marcela, aí pelo esforço e pela resposta aqui aos nossos queridos e maravilhosos ouvintes. Bilíngues, trilíngues. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, minha gente, o pastor Marcelo Gleiser, um forte abraço, meu querido. Jota, abração pra você, eu quero mandar um abraço pra toda a Igreja Viva, minha mãe, minha filha, minha sogra, minha esposa querida, todos os queridos, amados irmãos lá de Niterói, Largo da Batalha, Maceió. E a toda a rádio. Maravilha. Vanessa Tanaka, muito obrigado, Vanessa. Obrigada, pastor, pela oportunidade. Deus abençoe vocês. Quero mandar um beijo pro meu marido Leonardo, minhas filhas Débora e Thalita, minha irmã Cristiane, minha maninha do meu coração, e também para todos os meus adolescentes da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Amo vocês. Top, maravilha. Pastor Luciano Regis, obrigado, meu irmão. Amém, prazer estar aqui mais uma vez, Jota. Um abraço a todos, a minha esposa e a juventude do Projeto Estando Vidas. Que Deus abençoe vocês hoje aí. Maravilha, pastor Fábio, obrigado, irmão. Obrigado, JR, muito obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui. Um beijo para todo mundo da Onda Dura aqui do Rio de Janeiro. Tem muita gente ouvindo a rádio aí, um beijo para todo mundo, Deus abençoe. Obrigado, gente, pela audiência, muito obrigado a você acompanhando a gente até aqui. Nós vamos orar juntos agora, voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, sempre contando com a graça e a misericórdia de Deus. Nós vamos orar juntos, pastor Marcelo Gleiser vai orar conosco, vamos apresentar os temas de hoje diante de Deus em oração. Tanto assunto para a gente colocar no altar do Senhor em oração. E vamos lembrar, como temos feito todos os dias, nós vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja teu nome, Pai. Eu te agradeço por mais esse dia, nas nossas vidas, na vida de todos aqui que trabalham na rádio, na vida do JR, na vida da Marcela, Pai. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor possa dar esclarecimento, Pai, a todas as suas igrejas, Senhor, sobre o modo como o Senhor quer que nós vivamos a nossa vida para a tua glória, Senhor. Nós fomos criados para viver a nossa vida para a tua glória, não para a nossa alegria, não para a nossa felicidade, não para a nossa riqueza. Nós não nascemos em primeiro lugar para sermos ricos ou felizes, nós nascemos em primeiro lugar para vivermos para a tua glória. Nossa razão, nosso propósito da nossa existência é glorificar o teu nome, Pai. Ensina-nos a viver uma vida que glorifique ao teu nome e não ao nosso prazer, Pai. Te peço por todos os enfermos, todos aqueles que estão nesse momento, Senhor, em luto, todos aqueles que estão no hospital ouvindo, Senhor, todos aqueles que estão trabalhando, que o Senhor possa tocar na vida de todos, trazer a tua cura. O Senhor é poderoso, que o Senhor possa agir na vida de cada um deles, trazendo a tua cura, a tua paz, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.